Olá pessoal, me chamo Gabriel Munhoz, sou gerente de projetos de TI e um futuro CEO. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre as 5 etapas principais de um cronograma de projetos com base no PMBOK. Então, iniciando um pouquinho, falando um pouco sobre quais são essas 5 principais etapas. Nós temos a inicialização, depois dela nós temos o planejamento, depois nós temos a execução do projeto em si ali, e em paralelo a etapa que a gente chama de monitoramento e controle. E por fim, nós encerramos o projeto com a etapa de encerramento. Cada uma dessas etapas tem entregáveis e objetivos distintos entre si. E é muito difícil quando você está iniciando ali, fazer gerenciamento de projetos, a entender exatamente qual atividade se encaixa em cada uma dessas etapas. Mas depois que você entende o contexto de cada uma, você consegue dividir muito bem. Isso traz uma qualidade muito maior para o seu cronograma. Isso faz com que você consiga gerenciar um projeto com muito mais controle, sabendo de tudo que você precisa fazer em cada uma das etapas. Então, começando pela etapa de inicialização. Bom, quando nós vamos começar um projeto, a primeira coisa que nós temos que entender é o que nós vamos fazer nesse projeto. Então, nessa primeira fase, nós temos o termo de abertura. E nesse termo de abertura, me lembra muito uma das ferramentas que eu aprendi em engenharia de produção, que é o 5W2H. Esse 5W2H é para definição de escopo. E ele é bem o que a gente precisa ter como saída da etapa de inicialização. Então, nós precisamos saber quem são as pessoas que vão participar do projeto, o que é o projeto, o escopo dele, o porquê que ele existe, qual que é o objetivo desse projeto, onde que ele vai ser realizado, então quais são as agendas que vão ser feitas, quando ele vai ser realizado, como que é o cronograma macro dele, como vão ser as rotinas de agenda, quanto que ele vai custar também, caso você tenha que fazer o controle financeiro desse projeto, qual que é o orçamento dele, quais são os recursos que você vai ter à disposição. Então você precisa organizar todas essas informações e às vezes não precisa ser muito complexo. Se o seu projeto é um pouco mais simples, claro, você não vai precisar controlar todas essas informações, mas importante ter ali que você precisa sair dessa etapa com principalmente definido o que eu vou fazer, quando que eu vou fazer e quem que vai me ajudar nesse projeto em si. Então, quando você tem um projeto que envolve muitas áreas, você precisa estabelecer às vezes um organograma muito complexo, estabelecendo key users, pontos focais de cada área, ou às vezes quando você tem um orçamento muito enxuto, você precisa ter um controle financeiro muito preciso. Então, nessa etapa que você precisa definir exatamente o que você vai fazer ali, o que você está iniciando nesse projeto. Depois que você termina a fase de inicialização, aí sim nós começamos as nossas agendas, os nossos mapeamentos e começamos a fazer todo o planejamento daquilo que nós vamos executar na fase de execução. Nessa fase de planejamento, um pouco mais do meu know-how aqui de implantação de software, é onde nós vamos ver as necessidades dos usuários, vamos fazer diversas agendas para entender exatamente o que a gente precisa configurar, desenvolver, ou até mesmo o que a gente precisa testar lá na frente. Então, uma boa prática, por exemplo, é nessa fase de mapeamento a gente já estabelecer todos os cenários que a gente precisa testar quando nós chegarmos nas fases de homologação ou CID. Além disso, nessa fase de planejamento, nós precisamos pensar em todos os aspectos. Um dos aspectos que às vezes é muito ignorado e que é muito importante para o sucesso de um projeto é uma gestão de mudança bem feita. Onde você vai comunicar para os usuários, fazer a propaganda, fazer os treinamentos, fazer toda a transição, às vezes, de um software ou dependendo do escopo do seu projeto, onde você vai realmente engajar aquele pessoal que vai participar ali do projeto, que vai ser impactado lá no final quando for realizada a entrega.
Outro ponto importante, às vezes, do planejamento, que às vezes é um pouco negligenciado, é o próprio plano de cutover. Em caso de software, né, quando a gente vai fazer a implantação de software, o plano de cutover é bem importante, porque normalmente a empresa ela já utiliza alguma coisa, nem que seja uma planilha. Então a gente precisa fazer essa transição suave na final da execução do projeto. Então, na etapa de planejamento, a gente já pode começar a trazer um pouquinho desse plano de cutover. Claro, nessa etapa não dá para detalhar tanto, até porque a gente nem tem um software configurado, a gente não desenvolveu, a gente não construiu nada ainda. Mas trazer isso para essa etapa, pelo menos antecipando, fazendo uma versão inicial, já vai te antecipar bastante tempo, economizar bastante energia lá na frente. Então, o planejamento é onde você vai realmente gastar um esforço ali, você vai investir um tempo para você conseguir mapear tudo que você precisa fazer na etapa de execução. Depois que você conseguiu colocar tudo isso no papel e desenhar tudo que você precisa fazer, a etapa de execução é a etapa de mão na massa. É você pegar, desenvolver, delegar as atividades, começar a gerenciar ali as questões dos entregáveis durante esse processo, né, de execução, questão dos testes para você realmente manter a qualidade daquilo que você está executando, configurando, construindo. E ao final, né, de toda essa construção, nós vamos chegar na parte dos testes finais, que é a homologação, no caso de uma implantação de software. Nessa homologação, muito chamada de UAT, nós temos a aprovação dos usuários com relação a tudo que você foi configurando e entregando. Então, é realmente um certificado ali, é uma documentação muito importante, porque realmente formaliza que você conseguiu entregar tudo e que os usuários estão aceitando aquilo que você fez ali na etapa de configuração e que está com uma qualidade aceitável. Isso até no PMBOK tem nomes específicos ali com relação ao aceite do usuário, um aceite de qualidade. E isso só é possível se você, lá na etapa de mapeamento, conseguir mapear muito bem todos os cenários de teste e fazer um mapeamento bem detalhado. Porque senão você vai chegar na homologação e você vai ter surpresa. Você vai pegar um cenário que você não mapeou, vai ter coisa que o usuário vai testar que ele não pediu. Então você precisa ter essa documentação muito bem feita na etapa de ou na etapa de planejamento, para que você até se sinta mais seguro com relação a tudo que você vai configurar e entregar no final da execução. E outra etapa muito importante, que às vezes é um pouco deixada de lado, dependendo de quais são as pessoas que gerenciam um projeto, é a etapa de monitoramento e controle. Essa etapa ela não entra ali como algo antes ou depois do planejamento, da execução. É algo que acontece muito em paralelo. O monitoramento e controle não tem uma entrega final muito grande. É simplesmente você fazer agendas semanais, às vezes mensais, falando sobre o progresso de tudo aquilo que você está fazendo. Então, como eu mencionei lá na inicialização, normalmente você tem um tempo bem definido de projeto. Você tem 1 ano, 2 anos. Então, você precisa ter um monitoramento de que tudo que você está fazendo está avançando conforme o cronograma para que você consiga se manter naquele 1 ano. Então, agendas de status, às vezes dailies, agendas executivas, são muito utilizadas para fazer todo esse controle da questão do progresso. Outras ferramentas, gráficos e por aí vai, que são utilizados no monitoramento e controle, né, atividades ali, são curvas S, burn down charts, às vezes até um Gantt para fazer um controle de cronograma, percentual de avanço. Então, dando um exemplo, nós podemos chegar lá na etapa de homologação e nós temos todos os nossos cenários mapeados que a gente precisa homologar.
Se nós temos um tempo previsto para fazer essa homologação, nós conseguimos estipular quantos cenários nós precisamos fazer por dia para que a gente consiga atingir ali 100% da homologação, ou quiçá 80%, 90%, que seja o aceitável, para a gente conseguir ter mais certeza de que a gente está conseguindo ter um progresso bom e que a gente não vai fugir o cronograma. Então, essa é a etapa de monitoramento e controle, que às vezes, por não ter um entregável muito grande no final, às vezes não é considerado ali num cronograma. E, por fim, nós temos a etapa de encerramento. O encerramento, como a própria palavra já diz, né, nada mais é do que você consolidar tudo aquilo que você fez. Então, é realmente ter ali um termo de encerramento falando que tudo foi entregue, a qualidade foi mantida, e que o projeto ele se encerra e com as documentações ali de apoio. Então, por exemplo, quando nós estamos entregando um software, nós precisamos, ao final, entregar a especificação técnica final, ou como ficou toda a construção, os materiais de apoio. Então, essa fase de encerramento ela serve para isso, para tirar todas as dívidas técnicas, às vezes, matar um pontinho ou outro, para realmente você pegar e deixar tudo redondo, encerrando o projeto, encerrando com os times ali, para não ter mais a alocação também, porque a gente tem um tempo definido de cronograma, não dá para a gente ficar postergando muito, temos recursos limitados. Então o encerramento é para você simplesmente formalizar de que deu tudo certo, os recursos ali foram ou não, né, aproveitados com sucesso, algo nesse sentido, mas que o projeto se encerra ali, com sucesso ou não. Importante falar isso. E outro ponto muito legal de comentar antes de encerrar o vídeo quando nós temos às vezes um projeto, a gente quer que ele seja 100% de sucesso. Mas isso é uma utopia. A gente quer que seja homologado 100% de todos os cenários, mas isso é muito difícil. Então, caso você esteja tendo alguma dificuldade no seu projeto ou em segurança, saiba que nenhum software é perfeito, nenhum projeto é perfeito. Então, é normal ter uma coisinha ou outra que vai ficar devendo ali mesmo, não vai ser como todo mundo planejou. E tudo bem, o projeto ele vai se encerrar mesmo assim. E aí, qualquer coisa, se inicia outro projeto com melhorias, um pacote nesse sentido, para ter um controle mais definido do escopo, assim, e controle de tempos, recursos também. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até mais.